paz do Senhor Jesus, chegando na tua casa com a nossa live de terça-feira, live fiel, live pontual, onde nós pensamos em você o dia todo para fazer algo que Deus mexa no seu coração, que o Senhor toque no teu coração, porque para nós é uma felicidade sermos recebidos há mais de 3 anos, né, Bispo? Mais de 4 anos, porque o Bispo Marcos estava vivo quando nós começamos, já faz 4 anos, né? Tempo aí que nós estamos aqui fazendo essa live para você, agradecendo a Deus pela terça-feira, e eu espero que você vá entrando, dê a sua paz aí, deixa uma paz do Senhor, uma boa noite, e nós vamos ficar muito felizes por acompanhá-los nessa 1 hora, com a palavra de vida. Hoje nós estamos com o tema, as 3 orações de Daniel. Ele ia à janela 3 vezes ao dia e ele fazia 3 orações. Uma no começo do dia, uma no meio e uma à noite. E essas 3 orações o protegia de maneira extraordinária. E ele também recebeu dons através da oração. Ele recebeu poder de revelação através das orações. Tanto que a parte do final do livro, né? Foi ele que recebeu, né? A revelação. Então o bispo vai falar também sobre isso 70 hoje. semanas de Daniel, quem recebeu foi ele. Quem recebeu foi Daniel. 70 semanas foi ele que recebeu. Ele que falou da grande tribulação, falou dos acontecimentos, da aparição do anticristo. O livro tanto que o livro de Daniel, bispo, ele é paralelo ao Apocalipse. Então, e se você encontrar Daniel, só o que ele está fazendo? Orando. A maioria das vezes. Orando, hoje, e é o que nós vamos aprender. Por que ele orava 3 vezes? Eu vou explicar. Porque ele orava 3 vezes, eu também tenho uma palavra hoje, porque eu fiquei assim, falando com o Senhor desde manhã. Nós estamos aí enfrentando algumas lutas com pessoas amadas, doentes, né? Internadas em hospital, precisando de resposta de Deus mesmo. E eu falei, Senhor, nós precisamos de resposta, E ele falou comigo de manhã no meu devocional, eu falei sobre a oração, mesmo num estado lastimável, igual estava Paulo e Silas. Enquanto Paulo e Silas estavam amarrados no tronco, machucados, eles cantavam e oravam e cantavam a Deus, mesmo preso ali numa situação muito difícil. E o louvor e a oração trouxe um terremoto que quebrou as amarras, as cadeias, e eles foram livres. Então o Senhor falou, você tem que orar e cantar. E é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos orar e cantar. Eu tenho comigo hoje o nosso querido irmão Leandro. Leandro, a paz, tudo bem? Paz, bispo, esposa Ed, todo o povo de Deus. Boa noite e a paz a todos. Amém. Evangelista Edna, a paz, tudo bem? A paz, tudo bem, graças a Deus. Bispo? Paz, meus queridos, mais uma live em nome do Senhor. E essa live, ela é de muita importância, porque nós vamos ver que Daniel foi um homem de oração, né? Nas dificuldades, ele sempre foi um homem de oração. Nós temos que aprender com Daniel também a viver num relacionamento de oração com Deus. Então vai ser uma live proveitosa. Você que ora muito pouco vai aprender que tem que orar mais, tem que buscar mais, tem que servir a Deus da maneira que Ele quer. E nós vamos viver esses milagres de Deus através da oração. Amém? E a oração pode muito, ou não? Em seus efeitos. Muito, né? Glória a Deus. Ela pode muito. Oração tem efeito. O que é ter efeito? Ter resultado. Tem resultado. Quando a oração ela tem resultado, você se sente alegre, feliz, porque aquilo que você está pedindo foi aceito pelo Senhor, né? Então a oração nada mais do que Deus aceitar o seu pedido. Quando você pede alguma coisa, quando você clama por algo e Deus ouve, você fala, puxa vida, que coisa extraordinária, Deus me ouviu. Davi, num dos seus salmos, diz assim, eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz, né? Então nós temos que aprender a orar mais, né? No mundo conturbado que nós estamos vivendo, nós temos que viver em oração. Vigiai e orai
Foi um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou para a igreja, né, bispo? Vigiar, quer dizer, estar atento aos acontecimentos, ter uma vigilância, e a oração, que é um relacionamento com Deus. Nós estamos falando bastante sobre isso, tanto nos cultos, como nas minhas lives, nas lives do bispo, no devocional, né, que eu faço. Por quê? Porque hoje o povo está perdendo o hábito da oração. As pessoas não dobram mais o joelho para orar. Nós marcamos a oração da meia-noite, né? Foi. E foram poucas pessoas que nos acompanharam. Por quê? Ai, eu estava com sono, eu estava cansado, tudo bem. Isso é normal, foi assim em cima da hora, as pessoas não se programaram para estarem conosco. Mas nós vamos marcar outras vezes, porque eu falei para o bispo, o importante é que nós estejamos na brecha. Porque é o que o bispo falou, que o Senhor procurou um homem para estar na brecha e não tinha ninguém. Foi só um. Então, se tiver dois, eu e ele, já glória a Deus, porque nós estamos na brecha pela igreja, pelo Ministério Povo de Deus, pelas pessoas que estão nos assistindo. Agora nós temos aqui o nosso caderno de oração, ó. A Edna vai deixar os nomes aí, eu vou passar para cá, ó. E esse caderninho fica comigo aqui todo dia. Eu vou estar orando por vocês, clamando pela vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Por que eu escolhi Daniel? Hoje o tema foi eu que escolhi. Até eu e o bispo ficamos, porque ele queria um tema e eu queria esse. Eu falei assim, você tem que entender que a gente tem que expor as maneiras de vencer a batalha. Você notou, bispo, que para cada guerra Deus tinha uma estratégia? Para cada batalha que os homens de Deus iam, era jejum, outro o Senhor falava, Josafá, coloca os músicos na frente, vão cantando, porque chega lá eu já destruí tudo. Jericó tinha que fazer 7 voltas e gritar. Então, para cada batalha, Moisés tinha que ficar com a mão erguida, não podia deixar a mão de Moisés baixar. Então, para cada batalha, Deus tem uma estratégia. Porque quem não é criativo é o diabo. Porque ele usa sempre as mesmas coisas. Sim. Deus não. Deus é Deus de novidade. O Senhor, ele traz para nós as novidades dele. E ele traz um tempo para nós de oração. Então, agora, eu estava vendo o que me trouxe a isso, que eu vi um pastor falando assim, muitos homens de Deus tiveram que usar a força para vencer. Por exemplo, Davi, ele venceu o leão lutando. Ele lutou com o leão, matou. Ele lutou com o urso, matou. E Daniel foi jogado na cova dos leões e venceu como? Orando. Ele tinha uma vida de oração. Ninguém fala que Daniel guerreou, matou os leões. Quando abriram lá, estavam todos os leões mortos. Não. Estava tudo quieto, calmo. Por quê? A oração de Daniel subia diante de Deus e ele não precisou guerrear. Então, cada caso é um caso. E você pode ser um que está hoje assim. Como será a estratégia? Talvez a tua estratégia seja de Paulo e Silas. Você cantar e orar no meio da luta. Talvez a sua estratégia seja você pegar uma pedra e derrubar o gigante em nome do Senhor. Talvez você vai ter que lutar com o leão, vai ter que lutar com o urso. E a outra opção é vencer na oração, que a gente pode vencer todas as coisas. Amém? Vamos cantar, bispão? Vamos lá. Ó, agora eles vão arriscar aí, eles estão no louvor, os dois vão acompanhar o culto. Vão dançar. Olha, a Claudete entrou aqui, já tem bastante gente. Vai colocando teu nome, daqui a pouquinho nós vamos ler, tá bom? Fala, Daniel.
céu vai mover. Aleluia! Glória a Deus! Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova E o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os musgos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Mas se eu orar, O céu vai mover. se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. vai entrar na cova e o leão vai dormir. Aleluia! Daniel caiu na O povo cova, se espantou. o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nem o grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer. Naquela noite Eu pude ver eu pude ver a presença de a Deus. presença de Deus. A me encontrei em cada volta que o leão dava em mim. Eu ouvia uma voz me falando assim. Ô, glória, calma, Calma, Daniel. Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Daniel. Aí de travesseiro e deite em cima do leão. Durante aquela noite, foi só glória e unção. Calma. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Ainda de travesseiro e deite em cima do leão. Durante aquela noite, foi só glória e unção. Aleluia! Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi O Senhor Jesus que estava lá. Ei! Ô, glória. Leandrinho e Bispão arrepiando! Calma, Daniel. Calma, calma, Daniel. Já pensou deitar em cima do leão e fazer de travesseiro? Deve ser bem gostoso. E gozado que o Senhor não relata como foi lá dentro, né? Não. O Senhor não relata Daniel falando nada. A única coisa, quando o rei chegou, porventura o teu Deus, aí ele livrou. fala assim, me livrou porque achou em mim o quê? Inocência.
Ele não estava contrariando o reinado. Não, ele estava apenas sendo obediente a Deus. Meus queridos, nós vamos amanhã ter um culto na sede poderoso. Amanhã é o dia do quê, Bispão? Tá lembrado? Pastoras e missionárias. Eita, que dia forte! Pastoras e missionárias. Vamos colocar essas mulheres para trabalhar, cantar, adorar o Senhor. As quartas-feiras têm sido uma bênção ali na sede. Agora tá toda pintadinha, linda, maravilhosa. Então você pode estar conosco ali amanhã. E quinta agora nós temos um culto de agradecimento pela campanha que o pastor Luiz, a esposa, a filha fez, o genro. Eles fizeram uma campanha ali tão maravilhosa. E agora nós vamos ter o encerramento com o pastor Marco e o pastor presbítero Herbert pregando a palavra de Deus. Eu amo ouvir o Herbert pregar. Uma palavra muito abençoada. Bem animado. Então, quinta-feira, né? Nós vamos estar aqui no Povo de Deus agradecendo ao Senhor por isso. E no domingo, um grande culto da presença do Senhor em todas as nossas igrejas, Povo de Deus. Irmãos, tem muita coisa boa acontecendo, tem Chail sendo marcado, tem congresso sendo marcado. O Povo de Deus está em movimento, porque a água parada junta dengue, né? Então, ele tem que estar sempre em movimento. As águas têm que estar ali, ó, mexendo, né? E nós vamos seguir em frente. Vamos ouvir os nomes, depois eu vou trazer uma palavra e o bispo depois tem uma palavra para o final. Pode ler, Ed. Douglas Oliveira. Esse é o da Ivone. Isso, da Deus Ivone. abençoe, Douglas, a sua vida. Estamos orando por você, Douglas, em nome de Jesus. Missionária Maria das Graças Barroso. Ai, Irmã Maria. Maria. Beijo, irmã Maria, que saudade. Vem na igreja, irmã Maria. Pastora Cleide. Pastora Cleide Escudeira amada. Cleide, não perde. Ei, sempre aí, né? guerreira. Pastora Noemi. Outra guerreira do Senhor. Glória a Deus, nós te amo. Marlene, a irmã Marlene, Ai, da irmã sede. Marlene, glória a Deus, irmã Marlene. Que bom a irmã tá aqui. Lucinha Oliveira. Lucinha, fiel, tomou ceia comigo, a Lucinha. Glória a Deus. Que linda. Claudete Davi. Claudete, a Claudete é povo de Deus. A Claudete é povo de Deus. A Claudete. Não adianta, Claudete, você não escapa mais de nós. Neuza Godoy, a esposa do Deus, Carlinhos. esposa do Carlinhos. Deus abençoe, irmã Neuza. Pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz não é o Pacheco, É o Bolachinha. é o nosso Luiz Bolachinha. Uma bênção amigo, também. uma Foi grande amigo. um grande amigo. Somente. Por enquanto são esses? No momento. Peraí, deixa eu ver aqui no meu. No Aqui, momento. Claudete, a Igreja do Oratório, Luiz Carlos, o Douglas, são esses mesmos. Opa, passei tão rápido que fui parar na live lá da sede. Glória a Deus, aleluia. Pode dar a palavra agora, bispo? Amém. O bispo manda aqui, Não pelo manda menos na frente. Eu não mando. Aqui em casa eu sou o último a falar, o primeiro a apanhar. Não, É o agora, gato que agora a manda. gata que tá mandando. É a bispa, a gata, era o Henrique, né? Agora eu fiquei por último. Não, eu sou a segunda, porque a gata manda mais que eu. Tá vendo? Vamos ler a palavra, a gente brinca, mas quem manda aqui é Deus. Nós somos direcionados pela palavra do Senhor. Amém. Daniel 6, o verso 3 diz assim: Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito, escuta isso, espírito excelente. Excelente. Meu Deus, é muito forte isso. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Vamos mexer com o Deus dele, né? Para ver o que ele faz. Aí no verso 10 agora. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa.
Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Essa é a palavra que me levou a fazer essa live hoje. Foi exatamente o poder da oração que havia na vida de Daniel. Era tão tremendo o que ele tinha, que eles não achavam falha nele. Você já pensou? É assim, se chegar em mim e falar, esse é o ponto fraco dela, vai conseguir. Que eu estoure, que eu brigue, que eu faça alguma coisa. Esse é o ponto fraco do bispo. Vai conseguir. Vão mexer em alguma coisa que você gosta, alguma coisa. Agora, ele diz que eles não tinham um motivo para acusar, porque ele tinha um espírito excelente. Gente, como falta hoje na igreja pessoas de espírito excelente. Pessoas que eles querem mais do que um cargo. Eles não querem um cargo. Eles querem cumprir o seu propósito. Eles não querem dar frutos para alguém ver. Olha, tá cheio de fruto, não. Ele quer dar fruto para que o fruto dele sirva para alimentar o seu próximo. Ele quer ser pessoa que não precisa ser notada, não precisa falar o nome dele. Às vezes eu vejo que eu estou agradecendo lá, fulano ajudou, não sei quem ajudou, não sei quem ajudou. Se esqueceu o nome, nossa. A pessoa fala assim, poxa, mas a bispa não falou meu nome. Eu fiz a lembrancinha da lembrancinha, da lembrancinha, da lembrancinha. E você tem que pegar e falar, você tem que lembrar. Hoje nós não temos pessoas com espírito excelente, pessoas que fazem para o Senhor. E ele fazia para Deus. E ele tinha uma vida com Deus que ele orava 3 vezes ao dia. Então ele falava, nós não vamos conseguir pegar ele em nada. Só tem uma coisa. A gente só pode pegar ele numa coisa. Se ele estiver com alguma coisa com o Deus dele. Então fizeram um edito. Se alguém pedisse alguma coisa que fosse para outro, que não fosse para o rei, seria jogado na cova dos leões. Ah, dito e feito. Quando chegaram lá, a primeira oração do dia estava Daniel o quê? Orando e clamando a Deus. Pedindo para Deus e não para o rei. E nisso ele foi preso e foi jogado na cova dos leões. Ele era amigo do rei. O rei sofreu. Diz que o rei jejuou aquela noite por ele. Com medo que ele tivesse sofrido. Né? Porque ele amava Daniel. Mas essas 3 orações tinham uma taça no céu. Falam que toda oração tem uma taça no céu. E essas orações vão subindo, subindo. E no dia mau, ela é derramada sobre a nossa cabeça. Sabe aquele dia que você está amarrado, que você não tem força, você não consegue nem clamar? Aí o Senhor pega assim a taça e joga tudo assim para a tua cabeça. Sabe para quê? Para te fortalecer e para você ter vitória. E foi assim que o Senhor fez. O Senhor permitiu que ele fosse jogado. Leões famintos, né, bispo? Amém. Leões famintos. E quando ele caiu lá, o leão não pôde tocar. No outro dia, o rei foi lá e chegou e falou assim, salve Daniel, será que o teu Deus te livrou? Ele falou, o Senhor me livrou, porque em mim havia inocência. Ele não estava contrariando um edito do rei. Ele não estava querendo provocar o rei. Ele apenas estava cumprindo o que o Rei dos Reis o chamou a fazer. E se você vê na palavra do Senhor, você vai encontrar, quando ele jejuou os 21 dias, o resultado da oração dele. Ele estava lá na beira do rio, ele recebeu a revelação, os amigos dele correram, ele ficou enfraquecido. E o anjo do Senhor desceu e falou assim, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, o Senhor ouviu. Sabe por quê? Eu imaginei ali Adão e Eva. O Senhor ia para o jardim toda a tarde para falar, para ouvir a voz de Adão e Eva, para conversar com Adão e Eva. E eu imagino que o Senhor já sabia, tal horário, Daniel vai orar e falar comigo. Aí, na hora do almoço, Daniel vai tornar a falar comigo. Aí, na hora da janta, Daniel vai tornar a falar comigo. Não sei, seriam 3 horários que Daniel orava e falava com ele. E ele ficou
impedido de ouvir? Não. A oração chegou, mas não podia Foi voltar com a impedido resposta. por 21 dias. Por quê? O império do mal estava impedindo que chegasse a resposta. Mas o anjo falou assim, mas veio o anjo do Senhor e guerreou, hein? Olha só, eu até anotei aqui as 3 janelas. E veio aqui Miguel, e ele guerreou contra o principado da Pérsia para que a oração fosse ouvida. Agora eu vou fazer um convite para você. Nós temos aqui 3 janelas. Eu não vou nem mostrar a janela que eu fiz, porque meu desenho nunca foi bom. Eu desenhei 3 janelas, bispo. A primeira janela é a janela da cura. A segunda janela é a da paz. E a terceira é a da prosperidade. Se você tem uma enfermidade, se você tem uma dor que está te incomodando, está fazendo você sofrer, você hoje vai fazer um ato profético. Você vai fazer uma oferta pela janela da cura. Senhor, eu creio e eu vou ofertar agora, agradecendo pela cura que eu vou receber. Eu vou agradecer por essa cura e o Senhor vai fazer uma obra. Bispa, quanto eu tenho que pôr? Deixa o Espírito ministrar no teu coração. Bispa, eu tenho 10 reais no meu Pix. É os 10 que você vai pôr. Bispa, eu tenho 20 reais no meu Pix. É o 20 que você vai pôr. Bispa, eu tenho 15. Eu tenho 5. Coloque essa oferta. Nós estamos aqui com um bom número de pessoas. Se cada um fizer uma oferta, essa noite nós podemos amanhã acertar muitas coisas que estão pendentes aqui da casa do Senhor. Nós precisamos da tua ajuda. Não Deus, porque Deus não precisa, Ele tem tudo. Mas Ele precisa da tua atitude de fé, mostrando que você pode. Então eu estou pagando a janela? De jeito nenhum. Você está ofertando em agradecimento pelo que você vai ganhar. E eu quero que você coloque aí. Eu vou ofertar pela janela da cura. Eu vou ofertar pela paz do meu lar. Bispo, a minha casa é uma confusão. É uma briga. A gente não se entende. Conversa e é pra lá. Não entende um, outro não entende. Você precisa de paz. Porque sem paz você não vai conseguir resolver esse problema que entrou na tua casa. Essa luta, esse espírito que tomou conta dos seus filhos, que está destruindo com drogas, com pecado, com erro. Então você vai fazer uma oferta pela paz. Ou você vai fazer uma oferta, bispa, eu tenho 5 reais. Mas eu quero a prosperidade. Olha, eu ganho bem, eu ganho mais de 5 mil. Pagamento entra aqui em casa, ó. Sopra, some, não dá para fazer uma despesa, não dá para comprar nada. Tem coisa errada aí. Então hoje é dia de um desafio. Nós vamos colocar o teu nome aqui no caderno de oração. E nós vamos orar porque eu quero resposta. Eu falei, Senhor, eu não quero ir para uma live, pedir uma oferta, se não for para o meu povo ter resposta. Se não for para ter paz na tua casa, se não for para ter cura na tua vida, se não for para ter prosperidade, não adianta eu estar aqui pedindo uma oferta para você. Quem vai ser a primeira pessoa que vai colocar aí? Eu vou fazer uma oferta pela paz. Não precisa pôr o valor. Você só coloca pela paz da minha casa e oferte. Faça o seu Pix. 10, 5, 20, 30, 100, 50. E essas ofertas vão clamar diante de Deus. Assim como o sangue de Abel clamou. Porque o Senhor chegou para Caim e falou assim, o sangue do teu irmão está clamando por justiça. E ele já estava morto. Então você pode achar que a tua vida não tem mais cura. Bispa, eu fui no médico, estou com diagnóstico, não tem cura. As doenças em mim não cicatrizam, as feridas, o meu corpo está sofrendo. Chega. Vamos pôr um ponto final nisso, em nome de Jesus. Vamos declarar vitória essa noite. Porque o Senhor falou, 3 janelas, 3 orações. E essa madrugada eu vou fazer isso. Eu vou orar para vocês. A hora que eu for deitar é a primeira.
Anota os nomes, viu, Edna? De quem for colocando. A hora que eu for orar, a primeira oração. Depois, a segunda oração. Eu vou orar 3 da manhã. E depois eu volto a orar 5 da manhã, encerrando 3 orações pela sua vida essa noite. E você vai me acompanhar. Coloque aí. Eu quero, vamos ver. Vamos aí, pastora Kitty, pastores que estão aí, pastora Nô, fala, eu quero fazer a janela da oração da paz. Não precisa pôr o valor que você vai ofertar. 5, 10, 15, 20, eu quero fazer uma oferta de 100 hoje, porque amanhã a igreja precisa de você. E se você precisa da igreja, eu estou aqui, o bispo está aqui para nós abençoarmos. Põe a mão no teu coração que eu vou ministrar para o Senhor tocar quanto você vai ofertar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção, eu declaro a vitória, a autoridade, o poder pelo teu nome. Eu declaro sobre a vida dos seus, haverá a janela da cura, da paz e da prosperidade. Porque Daniel nos deixou uma lição. Ele fazia clamores por Jerusalém que estava destruída. Ele fazia clamor olhando para Jerusalém. E nós vamos fazer o clamor hoje olhando para a luta, olhando para a dificuldade, olhando para o leão e sabendo que Deus nos dá hoje a autoridade para vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou colocar a minha aqui. Aleluia. Eu vou colocar, você é a primeira. Eu quero a janela da cura. Assim que encerrar, eu já estou fazendo... Opa, peraí. Vocês nem imaginam o que saiu aqui. Janela da cura. Pronto. Olha aí. Eu já pus a janela da cura. Você quer o quê? A janela da paz? Coloca. Depois você vê o Pix e você põe a sua oferta. Coloca aí, Edna, a sua. Coloca, Leandro, o seu. Depois, conforme você for recebendo, você vai pôr na oferta pela cura. Você pode pôr amanhã cedo. Você pode pôr amanhã ao meio-dia. Mas faça essa oferta para a glória de Jesus. Cadê as minhas Pichail, as minhas pastoras que entregam as suas ofertas na casa do Senhor? Vamos entregar e colocar. A minha é pela paz, a minha é pela prosperidade da minha casa. E o Senhor vai fazer uma obra muito grande. Amém? Ah, meu Deus, eu sinto a mão do Senhor aqui sobre nós. Eu sinto a mão do Senhor sobre a vida das pessoas que estão aqui. Essa oferta vai clamar diante de Deus. Essa oferta vai clamar diante do povo, e todos verão, aleluia, as mãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Oh, o Douglas já falando, a janela da paz. Vai, eu quero ver você. Coloque. Bispo, eu não tenho um centavo. Coloque a janela que você precisa. Porque aqui nada é vendido. Aqui tudo é entregue na mão de Deus. E o teu nome vai estar aqui, ó. A janela vai estar aqui, ó. Aqui a tua janela vai ser anotada aqui hoje. Anota todos, viu, que colocar. Pastor Luiz, aleluia. Ó a Claudete colocando aí, ó. A janela da casa e a saúde. Anota, Edna. Coloca aí. A Noemi, ela quer abrir a janela da prosperidade, da cura e da paz. Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, saiu de Deus. Ela já pôs logo as 3 janelas. Isso. Não precisa pôr valor de oferta, porque isso é Deus. Rebalastei. Clama lá, balasterialas, que vai ministrar no teu coração. Só que hoje, a primeira oração eu vou fazer junto com o bispo. As outras 2 eu faço sozinha. Mas a primeira eu vou fazer junto com ele. Nós vamos colocar aqui, ó. Aqui. O teu nome vai estar aqui, ó. A janela vai estar aqui, ó. Juntinho, ó. Aqui, tá vendo os pedidos? A tua janela vai estar aqui, rebaster e clama lá.
Eu vejo janelas sendo abertas sobre o povo de Deus. Eu vejo casas tocadas pelo poder de Deus. Ribalasteri clamalabalas. Glorialabalasteri clamalas. Olha, o Senhor está falando que tem gente que está com as 3 janelas fechadas mesmo. O Senhor me mostrou 3 janelas, bispo, fechada. O Senhor está dizendo, vai ter que abrir as 3 janelas, igual a Noé colocou, a da cura, a da paz e a da prosperidade, porque nós temos não só nossa casa, nós temos família. Rei, clama, lasteria, las, gloria, labalasteri, clama, las. Recebe autoridade sobre a tua vida. Recebe. Abre, Senhor. Abre as janelas, Pai. Abre as janelas do seu povo que está colocando, Senhor, a sua oferta, a sua adoração e agradecimento. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A melhor maneira de receber o milagre, sabe qual é? Ofertar e agradecer antes. Miriam, bispo, podia ter cantado antes do mar abrir, mas ela só cantou depois que ela estava do outro lado. Não foi perdido, foi um louvor maravilhoso, está marcado lá. Mas quem tem que cantar antes. Paulo e Silas cantou antes, estavam presos. À meia-noite cantarei uma canção. E as cadeias quebrarão, serão lançadas por terra. Satanás não tem autoridade. Quando a janela está fechada, não entra luz na tua casa. Quando a janela está fechada, o mofo, os fungos começam a proliferar dentro da tua casa. Mas hoje ireis e clama-las. Deus está abrindo a janela do teu coração. Eu estou fechado para amizade. Eu estou fechado para os irmãos da igreja. Eu estou fechado para o dízimo. Eu estou fechado para ajudar o pobre. Hoje o Senhor lebalastei. Abre a janela do teu coração e você vai viver a prosperidade de Deus. Aleluia. Rebalasterias. Olha, o pastor aqui te colocou até a janelinha aí. Abre a janela. Abre a janela. Abre a janela. Porque Deus vai fazer uma grande obra. O Senhor me mostrou agora. Rebalasteri camalas. Bispo, desculpa, mas eu tenho que falar, bispo, eu não estou aguentando. O Senhor mostrou janelas se abrir. Aleluia. Aleluia. E essas janelas começaram a se abrir e o sol começou a entrar em muitas casas. Aleluia. A vitamina D está chegando. Vitamina Deus chegando, entrando na tua casa. Aleluia. E essa casa será chamada casa de oração, casa de poder, casa de autoridade. Esse espírito de confusão, a briga na hora do jantar, a briga na hora do almoço, está repreendido em nome de Jesus. O Senhor está quebrando laços, tem camalas. O Senhor está abrindo janelas, rebalasteri clamalas. O Senhor está fazendo coisas grandes, ribalasteri clamalas. Põe o teu nome a janela que tem que abrir. Põe o teu nome, porque o Senhor vai abrir a janela. Aleluia. Fazem prova de mim se eu não abro a janela do céu sobre a tua vida. Espírito de miséria vai embora. Espírito de pobreza vai embora. Espírito da dor vai embora. Chega de andar encurvada pela dor, encurvada pela tristeza, pelo passado, pela angústia. Eu repreendo todo o laço do inimigo que está sobre a tua vida. Espírito imundo do homossexualismo, espírito imundo da destruição que veio na tua família, sai pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Fortalece teu povo agora, coloca o teu povo em pé. Rebalasterias.
Deus. Vai pôr no teu nome, aleluia. A paz, Júlio. Hoje é dia de nós fazermos uma oferta por uma janela de Daniel. Tanto você precisa a prosperidade, a paz, a cura. Faça a sua oferta agora, Arebalaster e Clamalás, e o Senhor vai cobrir a tua vida. Daniel 3 vezes ao dia, e a janela abria para Jerusalém. Jerusalém é a nossa promessa, e a nossa promessa não está morta, ela está viva. Vamos cantar um louvor. Irmão, se vocês soubessem o poder que está aqui, a glória do Senhor que está aqui, a unção de Deus que está aqui, as portas estão se abrindo. Oh, o Senhor vai te dar estratégia. Essa luta financeira que levantou na tua casa, Deus está dizendo, eu dou estratégia para você sair dessa situação difícil, em nome de Jesus. Coloca a tua oferta de gratidão aí, em nome do Senhor. Vamos cantar, bispo, aleluia. Aleluia. Ei. Aleluia. Clama lá, balasteria, lá, balas. Ele clama lá, balasteria, las. Glória, lá, balasteria, clama las. Aleluia. Estou nos estimando, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, canta com a gente. Um terremoto vai acontecer aqui. Um terremoto E as cadeias que vão cair. quando não há o que fazer. Aleluia. Forte ameaçador. Levante a mão pro céu e louve ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção. Oh, alabalasteria, clama, alabalasteria. Ele alabalasteria, clama, alabalasteria, las. Glória, alabalasteria, clama, alabalasteria, las. Glória, alabalasteria, clama, alabalasteria, las. Aleluia. Aleluia. Segue aí, bispo. Glória a Deus. Aleluia. Hoje a coisa aqui tá uma bênção. Tá Né? quente. Hoje a bênção de Deus está sendo derramada nessa live. Hoje nós estamos falando sobre Daniel, sobre a oração. Eu quero ler um texto bem conhecido de Daniel, capítulo 6, verso 10, diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Quando o rei Dário fez um decreto, ele foi persuadido a isso, né? Ele sentiu que ele era o todo-poderoso, né, da época, e ele, persuadido pelos inimigos de Daniel, fez um decreto que durante um tempo não poderia pedir nada a não ser para o rei. E Daniel, diz o texto, que como ele costumava fazer todas as vezes, 3 vezes ao dia, ele orava, né? Essa palavra ele costumava a fazer era uma oração constante, todo dia. Essa palavra no hebraico quer dizer constante. Ele fazia todo dia essas 3 orações. E interessante que Daniel, bispo, ele aprendeu a fazer essas orações no tempo em que ele não era cativeiro ainda. E ele, nos tempos que ele não estava ainda no cativeiro babilônico, ele aprendeu que essas orações, era todo judeu, até hoje, o judeu ele faz essas orações.
Aleluia. Não só o judeu, o muçulmano, ele faz essas 3 orações durante o dia, né? É uma prática comum deles orar 3 vezes ao dia. De manhã é o chamado Sacharit, que é oração de manhã. À tarde é o Minchá, que eles chamam, que eles oram. E à noite é o Avit, que é a oração que eles fazem na parte da noite. Ou seja, todo judeu, ele tem essa tradição de orar 3 vezes ao dia. E Daniel não era diferente. E não só, quando você vai na Bíblia, você pode ver que o próprio salmista Davi, ele fazia essas orações 3 vezes. Olha o que diz o Salmo 55. Quanto a mim, Davi, invocarei o nome do Senhor, e ele me salvará de tarde, de manhã e ao meio-dia. Orarei e clamarei em alta voz, e ele ouvirá a minha voz. É interessante, eu acho que Daniel gritava, orava ali, tanto que eles ouviram, porque Daniel podia ouvir baixinho, né? Fingir que estava orando. Não, o judeu, ele orava alto, né? O que mostrou que Daniel estava orando, porque ele orava alto por Jerusalém, né? E depois você pode ver que lá em Atos, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 10, que tinha as mesmas orações. Pedro orava à tarde, à noite, orava de manhã, à tarde e à noite. Então era um costume do judeu. Será que nós temos esse costume? Não estou dizendo que a gente tem que orar de manhã, à tarde e à noite. Mas o costume. Mas é bom. O costume de orar. E ele, olha o texto que me chama a atenção, ó. E orava e dava graças ao Deus como costumava fazer. Ele tinha o costume de orar, né? Ele era o hábito dele. Nós temos tanto hábito. Será que nós temos o hábito de orar? Quando você vai nas escrituras, você vê as orações de Daniel. A bispa falou que Daniel orou 21 dias, né? E jejuou, né? E jejuou, né? E você pode ver que logo no início da carreira de Daniel, ele orou o sonho do rei, do Nabucodonosor. Depois ele recebeu as visões. E ele não só orava, ele ensinava. Ele quando foi orar para ter a revelação de Nabucodonosor, ele chamou os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, para orar com ele, né? Então ele tinha o costume não só de orar, mas de ensinar. A oração, quando a oração dele foi impedida, não é que Deus não ouviu a oração. Porque a Bíblia diz, a bispa leu, desde o primeiro dia eu ouvi a tua oração. Só que foi impedido. Então Satanás tem poder de impedir, Satanás impede as nossas orações, né? Os impedimentos das nossas orações, o cansaço, a fadiga, às vezes as distrações, vão impedindo nós de realmente Deus atender nossas orações. Só que o Senhor ouviu Daniel desde o primeiro dia. Entenda, Deus está ouvindo a tua oração desde o primeiro dia. Na hora certa, no tempo certo, Deus vai enviar um anjo para abençoar a tua casa, tua vida, a tua família. A bispa falou dessas janelas, a janela aberta no céu. Nós temos janelas abertas no céu. Deus está atendendo nossas súplicas. E quando a Bíblia diz, o Henrique gosta muito desse versículo, a oração pode muito em seus efeitos. Quer dizer, oração tem que ter resultado diante de Deus. Quando nós oramos e tem resultado, nós nos alegramos. Quer dizer, Deus está atendendo, Deus está nos ouvindo as nossas orações. Aleluia. Então nós temos que perseverar na oração. Aleluia. Hoje essa live vem nos ensinar que nós temos que orar. Orar 3 vezes por dia, 4 dias, 4 vezes, 5 vezes, o que der para orar. Eu vejo a bispa direto aqui em casa, orando, de vez em quando até assusta, dá uns glória aí que quase eu caio da cadeira. Então, ele passa com dor perto de mim, eu já puxo ele, põe a mão e ora. Já vou orando. Eu quero ensinar uma coisa,
do judaísmo, Certo. mas que para nós é muito importante. Você sabia, bispo, que existem 3 tipos de orações que o judeu faz? Ele ora de manhã, à tarde e à noite. Mas ele usa 3 tipos de orações. Ó. A primeira oração dele, oração de agradecimento. A segunda oração é de louvor e adoração. E a terceira oração dele é para pedir as coisas para Deus. Que coisa linda. Olha que interessante, 3 orações que ele faz. Primeira oração é de agradecimento. E é o começo de uma oração, coisa- você começar agradecendo, né? O agradecimento é a essência. Então, quando você começa uma oração, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela saúde, obrigado pela vida, Aleluia. obrigado pela graça, obrigado por eu poder levantar essa manhã, poder trabalhar. Agradecimento. Depois do agradecimento vem a segunda oração, é o do louvor, é da adoração, é do cântico, é cantar um hino, sentir a glória de Deus através do louvor, lendo um salmo de louvor, adorando a Deus de todas as maneiras. E a terceira oração é a de pedir. Senhor, eu preciso disso, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração, ouve a minha súplica, ouve o meu clamor. Aí você vai ver que as tuas orações vão surtir efeito. Porque você está fazendo, não estou dizendo que você tem que fazer oração judaica, mas essas 3 orações aqui... Ela tem que ser 3 em 1. É muito interessante, Sabia? isso mesmo. Essa oração é a oração que nós fazemos uma vez só. Primeiro você começa agradecendo, depois você pode cantar um louvor, salmodiar. Eu pego o salmo assim e falo, o Senhor é o meu pastor e nada. Eu salmodio cantando e depois eu entro com a súplica diante de Deus. No livro de Isso oração... faz muito bem. Isso. No livro de oração, inclusive o judeu tem um livro de oração chamado Sidur. O nosso está aqui. É o Sidur. O teu nome, ó, abre aí uma janelinha. Põe a janelinha para você entrar aqui. Aqui no caderno E no hoje Sidur, que você vai estar aqui Eles comigo. têm todos os serviços que o judeu pratica no templo, né? Aleluia. Então, olha o que eles dizem. Segundo o judeu, Glória orar a Deus. regularmente permite que a pessoa melhore a sua relação com Deus. O Aleluia. próprio judeu, bispo, ele diz que quando você ora, Aleluia. você permite melhorar sua relação com Deus. Aleluia. Olha que coisa extraordinária. Quando você ora, você está melhorando a tua relação com Deus. Nós precisamos ter relacionamentos com Deus. E como nós vamos ter? Através da oração. Quem tem intimidade com Deus. Daniel tinha intimidade, né? Daniel, uma das maiores revelações foi para Daniel. Aquela estátua de Nabucodonosor que ele teve lá, dos impérios. E depois Deus mostrou para Daniel a escatologia total, os acontecimentos, a aparição do anticristo, o tempo, né? Foi Daniel que dividiu a grande tribulação em 3 anos e meio e 3 anos e meio. No Apocalipse não tem, mas Daniel, quando Deus deu a visão para ele, esses 7 anos de grande tribulação, ele diz 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Por que ele dividiu? Porque os 3 anos e meio será de paz. O anticristo vai reinar, mas os 3 anos e meio depois será a ira de Deus. Então Daniel, olha Daniel, um homem de oração que Deus atendia, que Deus... Espírito Excelente. Meu Deus, a gente Orações tem que buscar esse excelentes. espírito excelente. É. Porque esse espírito excelente, ele é trabalhado pelo fruto do espírito. E quando nós estamos falando em oração excelente, não estamos falando em palavras persuasivas, bonitas, palavras que você tem que tirar lá do dicionário. Gente, é fé. Não, é palavras que você tem relacionamento com Deus, intimidade. Quando você tem intimidade com teu pai, você conversa com ele abertamente. Isso é oração, é intimidade, é você se relacionar com Deus. Então, a coisa mais importante da oração, sabe qual é, bispo? Ela subir. Se a oração não subir... E ele ouvir. Se subir, ele ouve. Se não subir, ele não ouve. Então, nessa live de hoje, nessa noite, aprenda isso. Se você tiver condições
físicas, psicológicas, o lugar, ore 3 vezes ao dia. Ora de manhã quando você sai do Dá trabalho. pra orar dentro do carro, pelo amor de Ora Deus. ao meio-dia na hora do almoço. Já orei dentro do e ora à carro, já orei noite. em qualquer Essas lugar. 3 orações você vai ver que vai surtir um grande efeito no mundo espiritual diante de Deus. Amém? Só que essa noite eu vou orar por você. Deita. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Deita e descansa. Porque eu vou orar por você essa noite. Eu tô entrando na brecha da sua vida essa noite. Por isso que você tá pondo uma oferta, abençoando a igreja. A igreja tá precisando amanhã. Eu preciso de uma oferta especial da sua vida a Deus. Bispo, eu só tenho... Dê aquilo que você pode. A oferta da viúva, ela foi mais valiosa do que qualquer fariseu que passou ali. Porque ela estava dando o que ela tinha de melhor. Entregue a sua oferta. Eu tenho vergonha de fazer um pix de 5, 10 reais. Não tenha vergonha, faça. Faça um pix. Oferte. E eu vou orar por você, não porque eu vou vender minha oração, que minha oração nunca foi vendida. Vocês sabem que se a nossa igreja trabalhasse nesse jeito, a gente estava riquíssimo, mas não é assim que funciona. Aqui, nós pedimos porque nós precisamos, nós cremos, mas pelo seu benefício, como diz Paulo, não que eu busque o meu benefício de vocês ofertar, mas é pelo benefício de vocês, porque quando vocês ofertam, vocês aumentam o crédito no céu. Palavra de Paulo, aumenta o crédito no céu. Então você vai pôr a teu Pix agora, vai pôr a tua ajuda e nós vamos encerrar orando e cantando um louvor bem gostoso. E entrou bastante gente ainda. Gomes entrou, Maria Helena, Gomes mandou beber água. Júlio, Gomes, Silvana aleluia. Maciel, Abre Maria a janela, Helena. faça a Laura sua oferta. Dias. A tia minha Laura. Tia Laura, Tia hoje Laura. nós estamos Tia. pedindo uma oferta especial e você vai pôr a janela que você quer que seja aberta. Maria Helena. Vai ser escrito aqui, ó, no Roberto. caderno de oração e nós vamos orar essa noite 3 vezes. Pela janela da cura, se é a que você precisa, janela da paz ou a da prosperidade. Coloca aí, tia, qual a janela que você está precisando. E se puder, faça uma oferta para abençoar o povo de Deus. 10 reais, 20, 30. Não, bispo, eu quero ajudar hoje com 500 reais. Por favor, fiquem à vontade. Nós estamos precisando das suas mãos. Mas agora eu vou orar pela tua janela. Vou orar. Já vou pegar o caderno pela fé. A Edna já tirou a folha ali, que ela vai passar para mim. Essa folha eu vou passar os nomes, tudo aqui. Pai amado. Meu Deus, meu Deus. Quando tu revela, Senhor, é para que a obra seja feita. Todos os irmãos que estão ofertando, abrindo a janela, Senhor. Tu pega, Senhor, dos céus e abre a janela sobre eles. Com bênçãos infinitas de paz, de cura e prosperidade. Como nós precisamos dessas 3 janelas abertas sobre as nossas vidas. Os nomes, Senhor, que vão ser colocados aqui são de pessoas que vão ser curadas. Senhor, visita o Jurandir naquela UTI. Põe as suas mãos sobre o cérebro do teu filho. Eu não aceito sequela na vida dele. Reis, tem clamalabalasterias. Deus de poder e misericórdia. Visita, Senhor, todo aquele que está enfermo, todo aquele que precisa ser tocado, todo laço do inimigo seja quebrado, e o poder e a autoridade de Deus e a prosperidade virá, os casamentos serão restaurados. Ei, que Deus lindo e poderoso! O Senhor está dizendo assim, eu vou renovar o teu casamento, vai ser como no começo. Vocês vão voltar a andar abraçados. Aleluia. Ah, o Senhor falou, vocês vão voltar abraçados, vão andar abraçados. O Senhor está curando casamento, relacionamento. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um louvor gostoso? Porque, ó, teu nome tá aqui. Pode fazer tua oferta pela fé.
Se eu sou mulher de Deus, o Senhor opera na tua vida essa semana, antes de terminar maio, em nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer. Debalasteri clamalavalas. Glória labalasteri clamalasteri alas. Nossas vidas, Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos, mais uma vez, Queremos o teu nome engrandecer. oh Pai, eu engrandeço o teu nome, porque tu és o Deus da cura, o Deus do milagre. Rei balasteri clamalavalastere. Eri alabalasteri clamalas. Eri alabalasteri alas. Clamalavalastere as. E céu. Eu tenho testemunho para contar aqui. Vira aqui. Como que é o nome da nossa irmãzinha aqui da rua? Você lembra? Benedita? Irmã Benedita. Irmãos, eu tava saindo. Eu nunca tive uma experiência dessa, bispo. Não contei para você. Não. Olha que coisa interessante. A irmã Benedita estava muito enferma. Ela mora aqui na rua Cremona mesmo, na rua da nossa igreja. E ela disse que tudo que ela punha no estômago, ela vomitava, não erguia a cabeça da cama. Era erguer e vomitar e passar mal, e passar mal. E aí ela soube da oração da meia-noite, mas ela não aguentou nem assistir. Ela não aguentou nem assistir. Que nós fizemos, foi no sábado, bispo? Foi. E ela pegou e falou assim, que ela pegou, ficou orando lá e pegou no sono. Antes da meia-noite ela pegou no sono. E ela disse que ela, no sonho, abriu a porta do quarto dela, entrou eu e você. Sentamos na beira da cama dela e falamos assim para ela, nós vamos orar por você e você vai sarar. E disse que nós oramos por ela no sonho. E depois nós fomos embora. Ela dormiu a noite toda. Quando ela acordou, ela não vomitou. Ela passou a dor de cabeça, passou a tontura, passou enjoo. Domingo à noite ela estava me abraçando, contando o testemunho. Olha. Que coisa maravilhosa. Tem alguém falando alguma coisa? A Laura Dias. Manda o Pix no Zap. Ah, o Pix Zap dela? é. Falando no zap dela. No Zap dela. Ô, tia Laura, Deus te abençoe. Nós estamos precisando de uma oferta especial, tia Laura. A igreja precisa, porque a obra do Senhor não para. E nada vai parar. Amém? Deus abençoe todos vocês que estão conosco. Deus abençoe, gente, a unção do Senhor. Não dá vontade nem de parar essa live. Tem mais um? Pastora Kitty disse que live edificante. É a presença do Senhor neste lugar. Pastora Chail, não dá vontade, tem de parar. A unção de Deus está aqui, aleluia. O Senhor falando assim, eu estou abrindo as janelas, o sol está entrando, Aleluia. a cura está entrando, rebalasteri-clamalas. Bispo, termina aí, porque eu vou até meia-noite. Já me ligo aqui, 220 eu tô. Deus abençoe vocês, a sua casa, a sua vida. Vamos continuar em oração, vamos orar, buscar a Deus. É uma semana de cura, de libertação. Amanhã, culto lá na Matriz. Quinta, culto aqui no oratório. Domingo nós já estamos aí nos preparando para a ceia do Senhor. Vai ser tudo abençoado. Deus guarde a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, Amém. queridos. Até a próxima.